Estudo Bíblico Efésios 5. Nos próximos capítulos, finalizando sua carta, Paulo continua o tema que começou no capítulo 4, orientando os cristãos em sua maneira de proceder, não apenas de maneira digna à sua vocação cristã e oposta ao caminhar dos gentios, mas principalmente o andar em amor. Versos 1 a 7. Sendo os crentes os filhos amados de Deus e tendo experimentado seu amor, eles têm um padrão a preservar, um caminho a seguir. Verso 1. Imitadores de Deus, como filhos amados. Exatamente como as criancinhas aprendem imitando seus pais, assim devemos ser imitadores de Deus. Aqui está referindo-se ao seu amor, verso 2, demonstrado na sua benignidade, compaixão e prontidão em perdoar. Capítulo 4, verso 32, com Salmo 103, versos 8 a 13. Verso 2. E se entregou em sacrifício por nós, isto é, ele se entregou por causa de nós. Gálatas 2, 20. Como oferta e sacrifício a Deus. Salmo 40, versos 6 a 8, que foi citado em Hebreus 10, 7. Em aroma suave. Reminiscência das ofertas de cheiro suave do livro de Levítico, que prefiguravam o alto sacrifício voluntário de Cristo a Deus. Versos 3 e 4. Convém, inconvenientes, banalizar o relacionamento sexual, chocarrices, isso é, discurso obsceno, degradante ou imoral, ou, por outro lado, idolatrá-lo está em descompasso com a nossa identidade de santos. Uma vez que fomos convocados dentro da raça humana, capítulo 1, versos 4 a 6, para portar a imagem restaurada de Deus, capítulo 4, 24, podemos aceitar os dons de Deus, inclusive a sexualidade, com ações de graça e restituí-los ao seu uso apropriado. Provérbios 5, versos 18 e 19, 1 Timóteo 4, versos 1 a 5 e Hebreus 13, verso 4. Verso 5. Sabei, pois, ou avarento, ver lista em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. É interessante notar que esse tipo de pecador foi incluído na mesma classificação ao lado do imoral e do devasso. A maneira de Deus classificar os pecados não é igual à nossa. Diante dele, todos os pecados são odiosos. Devemos aprender a encarar os pecados como ele o faz. Verso 6. Filhos da desobediência. É um hebraísmo significando pessoas rebeldes diante do apelo do Evangelho. Eles estão se encaminhando para a ira. Capítulo 2, verso 2, Colossenses 3, 6. E os crentes não devem participar da iniquidade deles. Verso 7. Verso 8. Pois outrora éreis trevas, uma linda expressão do contraste entre o nosso passado e o nosso presente. Ver o mesmo tipo de contraste em 1 Coríntios 6, versos 9 a 11 e 1 Tessalonicenses 5, 5. Andai como filhos da luz. Paulo deseja que os crentes façam mais do que se abster das coisas que trazem a ira de Deus. Eles devem viver como filhos da luz. Colossenses 1, 13. O resultado da união dos crentes com Cristo, aquele que é a luz do mundo, João 8, 12 e 9, verso 5, é que eles também são feitos luz do mundo, Mateus 5, 14. Verso 9. Fruto da luz, Gálatas 5, 22 e 23. É o oposto às obras infrutíferas das trevas, verso 11. Cristo é a luz, João 1, 9, 3, 19 e 8, 12. Cumprir sua vontade é, portanto, andar na luz, 1 João 1, 7 e 2, verso 10, e produzir o fruto da luz. Verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que, na medida em que os cristãos andam na luz da verdade, o conhecimento a respeito da verdade do Senhor torna-se claro. Veja Romanos 12, versos 1 e 2, em que o apóstolo diz a mesma coisa, afirmando que somente depois de nos apresentarmos como sacrifício vivo a Deus é que podemos conhecer a sua vontade aceitável.
isso também se relaciona com a certeza da salvação. 1 Pedro 1, versos 5 a 11. Versos 11 a 13. A responsabilidade do cristão não termina com sua própria rejeição do mal. Ele também é responsável por expor as trevas e opor-se a elas onde quer que sejam encontradas, especialmente quando é encontrada na igreja. Mateus 18, versos 15 a 17, Gálatas 6, versos 1 e 2. Tudo que se manifesta é luz. Paulo considera certos pecados tão vergonhosos que só o trazê-los à luz já envergonhará alguns descrentes ao ponto de se arrependerem. A proclamação positiva da verdade pura na luz da palavra expõe todo o mal. Provérbios 6, 23, 2 Timóteo 3, 16. Verso 14. Desperta. Possivelmente esse versículo é citado de um hino cristão primitivo baseado em Isaías 61, que apela aos incrédulos para aceitarem a Cristo. Paulo estendeu o convite da salvação aos não salvos, a fim de que eles pudessem ser transformados de filho das trevas em filhos da luz santa de Deus. Provérbios 4, 18. Verso 16. Remindo o tempo. São as mesmas palavras no grego que vêm muito bem traduzidas em Colossenses 4, 5. Aproveitai as oportunidades, porque os dias são maus. Gálatas 1, 4. Nota. Versos 15 a 19. O contraste entre o vinho e o espírito. O cristão, cheio do espírito, não tem 1. Andar cambaleante, verso 15. 2. Dias perdidos, verso 16. 3. Mente entorpecida, verso 17. 4. Cântico discordante, verso 19. Em contraste, tem um coração repleto de 1. Comunicabilidade. 2. Louvor e música, verso 19. 3. Gratidão contínua e universal, verso 20. E 4. Desejo de servir, verso 21. Verso 20. Dar sempre graças por tudo é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 5,18, a qual devemos procurar compreender, verso 17. Alguns restringem esse dar graças às bênçãos mencionadas na epístola, mas parece-nos melhor aceitá-lo num sentido mais amplo, Romanos 8, 28, considerando todos os propósitos divinos aplicados com amor, Hebreus 12, versos 3 a 11. 5, verso 21 a 6, verso 6. Sujeitando-vos no temor de Cristo, o bom andamento da vida. 1. Dentro da igreja requer consciência dos direitos dos outros. 2. No lar, requer a submissão das esposas aos seus maridos, verso 21, e dos filhos aos pais, capítulo 6, versos 1 e 2. 3. No emprego, a submissão dos empregados aos chefes. 4. Finalmente, da igreja para o seu mestre, Cristo, verso 23. Esses relacionamentos definem seus papéis em termos de serviço a Cristo. Eles deixam de ser objetos passivos num mundo que os desvaloriza, tornando-se participantes ativos com Deus no plano de trazer unidade a uma raça dividida pela diversidade de gênero, idade e situação econômica. Submissão à sua vontade é o resultado da harmonia e paz que Cristo procurou na cruz. Capítulo 2, versos 13 a 16. Verso 21. Uns aos outros. Observe a mutualidade dessa submissão. No temor de Cristo. O Novo Testamento, como também o Velho Testamento, falam do temor de Deus, isto é, uma reverência para com Deus que a pessoa tem ao agradá-lo, 2 Coríntios 5, 11. Versos 22 a 32. Agora o apóstolo mostra o resultado dessa submissão mútua nos 3 relacionamentos mais comuns da vida: casamento, família e emprego. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, verso 22. Essa passagem é uma expressão do ideal divino para o casamento. A redenção em Cristo restaura a interdependência profunda a que homens e mulheres foram criados para desfrutar no casamento. O relacionamento do casamento foi realizado por ele como símbolo do relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja.
O apóstolo destaca isso no versículo 32. Verso 23. Porque o marido é o cabeça. O motivo dessa sujeição da esposa encontra-se nesse relacionamento que Deus ordenou. Salvador do corpo, assim como todos os crentes devem respeitar o Senhor e se submeterem a Ele, Paulo queria que a esposa respeitasse seu marido se submetendo a ele. Assim como Eva estava sujeita a Adão, porque fora formada do seu corpo, a igreja, noiva de Cristo, está sujeita a Cristo, porque ele deu o seu corpo na cruz por ela. Assim, a igreja só pode existir em união íntima com Cristo e em submissão total a Ele. Sua vontade fica claramente exposta na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Versos 25 a 27. Entregou por ela. O propósito da morte de Cristo, verso 2, com respeito à sua noiva, é 1. Santificação, separação completa para Ele. 2. Purificação, lavagem do pecado no seu sangue, simbolizada no batismo de arrependimento. Apocalipse 1:5, Atos 22:16, 1 Coríntios 6:11, Tito 3:5, Hebreus 10:22 e na palavra, João 15:3, 17:17. 3. Apresentação a si mesmo na sua vinda, Mateus 21, de 1 a 14. A. Gloriosa, João 17, 22 e 24, 1 João 3, versos 2 e 3. B. Sem mácula nem ruga, capítulo 1, verso 4. E C. Santa e sem defeito, Colossenses 1, 22. Cristo a lavou da corrupção do pecado e agora a está preparando para um glorioso destino com ele. Versos 28 e 29. Assim também. O amor sacrificial de Cristo é o exemplo do amor que o marido cristão deve para a sua esposa. Verso 31. Numa só carne. Paulo chamou os maridos a amarem suas esposas como a seu próprio corpo, porque ele entendia que uma só carne prefigurava Cristo, tornando-se unido à sua mulher, a igreja. Verso 32. Grande é esse mistério. O mistério da união do homem com sua mulher é um tipo de união mais alta de Cristo com sua igreja. Isto é, embora a explicação do significado do relacionamento conjugal tenha sido mencionada no Velho Testamento, Cantares de Salomão, não foi claramente revelado até que o Novo Testamento foi dado. Paulo dirige nossos pensamentos, levando-os da união do casamento propriamente dita para aquilo que ela simboliza. Verso 33. Resumo da submissão mútua que Deus espera no relacionamento conjugal como resultado normal da plenitude do Espírito Santo.